E nós estamos aí falando, desde a semana passada até essa semana, nós estamos falando sobre uma maturidade. E nós começamos na última semana, falando, o tema da série é Mamãe, eu não quero crescer. Né? E essa maturidade, nós falamos que antes da gente pensar em maturidade espiritual, antes de nós pensarmos em maturidade, em dons, né, em ministérios, em liderança, primeiro tem aquelas regras básicas de maturidade, né? E nós falamos semana passada, sobre os direitos e sobre os deveres de quem chega à fase adulta. E aí nós falamos que você chegar à fase adulta de uma forma biológica, não é opção sua, você vai chegar, você vai completar a sua idade, você vai fazer 18 anos, e aí você vai ter acesso aos direitos da fase adulta, isso biologicamente falando. Porém, você ser adulto é uma escolha e uma atitude sua, porque infelizmente hoje nós temos várias crianças com mais de 18 anos, não é verdade? E aí, eu quero falar com vocês essa segunda parte sobre a nossa maturidade em relacionamentos. E o relacionamento que eu quero ponderar aqui não é um relacionamento de namoro, mas é o nosso relacionamento de comunhão, o nosso relacionamento de amizade, o nosso relacionamento profissional, o nosso relacionamento dentro das nossas escolas ou das nossas faculdades. Acredito que o que o Jean falou aqui tem muito a ver do que nós estamos fazendo, né? Ele citou aqui um exemplo de um bolo, que não adianta a gente chegar simplesmente com uma cereja, se o bolo não estiver pronto. E é o que acontece muitas vezes, né? Às vezes a gente quer só beliscar a cereja, mas a nossa estrutura, o nosso posicionamento e a nossa conduta não está formada. Então, eu quero ler com vocês os dois textos bases que nós escolhemos para essa série e depois entrar na mensagem. A primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 1 e 2, diz assim, o apóstolo Paulo, ele fala assim: a vós, irmãos, não vos pude falar como a homens espirituais, mas como a carnais, como a criancinhas em Cristo. Eu vos dei leite a beber e não alimento sólido, que ainda não podias suportar, nem ainda vos agora podeis, porque ainda sois carnais. E aí o autor de Hebreus, no capítulo 5, versos de 11 a 14, ele diz assim: quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. De fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares, ou seja, o alicerce, a base da palavra de Deus. Então, precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante. Queridos, então, foram os dois textos que nós usamos para a base dessa série. E aqui, pode deixar aqui essa parte, eu acho muito interessante esse verso aqui. Ele fala assim: os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos. Ou seja, tornaram-se preparados. O texto está dizendo aqui em algo repetitivo. Ou seja, para você se tornar adulto, não em idade biológica, mas em conduta, em postura, é um exercício constante. E aí quando você se exercita com atitudes de adultos, você começa a entender e agir como um adulto, porque aí você fica apto. Apto para quê? Para discernir tanto o bem quanto o mal. E queridos, nós sabemos que existe uma dificuldade imensa em trabalhar com pessoas,
né? E pessoas que eu falo não aqui na igreja, mas incluindo também a igreja. Nós sabemos que pessoas são muito problemáticas, né? Cada um tem um gênio, cada um tem um temperamento, cada um tem um gosto, cada um tem uma mania, cada um tem uma atitude, cada um se comporta de uma maneira, cada um responde de uma maneira, e as pessoas com essas diferenças, ao invés de somar as qualidades para algo positivo, não. Eles pegam essas diferenças e aí eles começam a usar essas diferenças para quê? Para terem atritos. É por isso que em todos os lugares que tem uma aglomeração de pessoas, por mais que seja pequena, tem pessoas problemáticas. E aqui nós estamos falando com pessoas que, se ainda não são evangélicas, pelo menos caminham para isso. Pelo menos estão aqui porque acredita que algo pode ser mudado na sua vida. E o Evangelho, realmente, o Evangelho, quando ele chega na vida de alguém, ele sempre melhora. Então, nós sabemos que é muito gostoso quando nós fazemos séries sobre o Espírito Santo, séries sobre os dons espirituais, séries sobre os ministérios, séries sobre avivamento. É muito bom quando nós falamos disso, que seria a cereja. Mas aqui o autor de Hebreus, ele fala assim: olha, vocês já têm tempo de casa, ou seja, vocês já estão aqui, e eram para vocês ser mestres, pelo tempo que vocês têm. Porém, eu preciso de pessoas para outra vez. O que significa isso? Que eles já tinham aprendido, mas não colocaram em prática. Eu preciso que alguém outra vez ensine os elementos básicos, ou seja, os princípios da fé, de novo. E aí, nós olhamos, e não somente para a nossa igreja, mas eu estou ministrando isso para vocês, porque eu tenho mesmo um desejo no meu coração, que vocês cresçam e atinjam a maturidade adulta, não na idade, porque eu sei que a maior parte de vocês já tem mais do que 18 anos, mas que as atitudes de vocês sejam assim. É por isso que nós começamos bem do básico, né? E dei até um exemplo que quando um menino ele faz 18 anos, ele não pensa em sair naquele dia entregando currículo, porque ele quer trabalhar, porque ele já é um homem. Ele vai logo na autoescola, porque ele quer tirar carta. Né? É um direito e não está errado. Mas quando a gente não presta atenção na nossa conduta, nós queremos apenas os direitos dos adultos e nunca os deveres. E aí nós finalizamos falando o quê? Que criança não pode brincar com fogo, não é verdade? Então, é por isso que nessas semanas eu estou ministrando sobre coisas básicas para vocês. Talvez alguns podem ter aprendido, mas outros não aprenderam. O texto fala que alguns se tornaram lentos para aprender. Então, nós temos que prestar atenção na nossa conduta. Nós precisamos nos autoexaminar. Como é a minha postura? Né? Falamos sobre perspectiva de futuro, sobre o Brasil, que o Brasil hoje vive o pior momento da sua história. Né, e estamos caminhando para uma crise, e o que nós vemos é uma massa de manobra que os políticos usam, e nós enxergamos às vezes pessoas discutindo nas redes sociais, e eles não sabem nem o que é marxismo, e eles não sabem nem o que é comunismo, não sabem nem o que é capitalismo, ficam perdidos. E aí eles querem debater coisas idiotas, como, aí ele vai apoiar a arma ou ela vai apoiar a arma, né? Coisas idiotas, enquanto o Brasil está indo para o ralo. Por quê? Porque é imaturo, porque não presta atenção no que está acontecendo. E aí nós enxergamos que a igreja tem uma responsabilidade muito grande por isso. Por quê? Porque por muito tempo, e quando eu falo igreja, eu não falo a PIB de Marília, mas todas as igrejas, não só do Brasil, mas das nações, se preocuparam muito em barulho aqui dentro, em oba-oba. Se concentraram muito nos moveres internos, e se esqueceram que lá fora, o diabo ele não estava brincando de ser diabo, ele estava arquitetando planos para destruir as famílias. Ele estava arquitetando planos para destruir as crianças. Ele estava arquitetando planos para destruir o evangelho.
E os evangélicos estavam dentro de um templo, fazendo barulho, ao invés de agir e se posicionar lá fora. E aí nós começamos a falar sobre postura. Se você tem uma visão de futuro, você tem que ter mais do que um diploma de faculdade. Porque no Brasil hoje, infelizmente, um diploma de faculdade não significa que você vai ter um emprego. Um diploma de faculdade não significa que você vai exercer essa profissão, que você vai se sustentar com isso. Então, para você ter uma perspectiva de futuro, você tem que pensar além de uma faculdade. Você tem que pensar além de um diploma. E aí nós temos que crescer. E aí nós temos que amadurecer. Nós temos que exercitar isso. Nós temos que aprender. Nós temos que aprender a liderar. E quando eu falo de aprender a liderar, eu não estou falando de uma liderança de célula. Eu estou pregando para vocês agora para o que vocês vão fazer fora do templo, fora da sua casa. Então, qual que é a sua capacidade de liderar hoje? Qual é a sua capacidade de aprendizado hoje? Qual é a sua capacidade de ser responsável? Responsabilidade, ela é gerada, ela é uma atitude. E falamos até de coisas básicas, como chegar no horário do culto, né? Nós sabemos que aqui em Marília, apenas nos 2 primeiros sábados, o comércio funciona até às 17 horas. O culto começa às 20. Significa que, talvez com raríssimas exceções de quem trabalha no shopping e vai até às 19 horas, chegam atrasados porque são irresponsáveis, não porque tem algo que força esse atraso. Então, nós temos que começar a pensar nas nossas atitudes. Se nós não conseguimos cumprir coisas pequenas, nós não vamos cumprir coisas grandes. E aí eu falo para vocês que um mover que acontece aqui, mas não atinge as esferas da sociedade, é um mover que é simplesmente para o ego. Por quê? Porque nós temos que ter a mudança fora daqui, não aqui dentro. Mas, na verdade, os maiores desafios de relacionamento nós encontramos aqui. Né? É muito mais fácil você se mudar do que você mudar. Então, é por isso que nós temos tantas pessoas que mudam de igreja. É por isso que nós temos várias pessoas que mudam de região. Por quê? Porque as pessoas não gostam de mudar. As pessoas preferem se mudar. Né? Da mesma forma, quando você, às vezes, tem um relacionamento com uma amiga lá na sua sala de aula, você estuda na escola X, e aí você tem um problema com essa amiga ou com esse amigo, às vezes, em vez de você resolver esse problema, é mais fácil você chegar para sua mãe e para o seu pai e falar assim, olha, é mais fácil eu mudar de escola, mãe, eu não estou bem aqui. Eles me humilham, eles fazem bullying comigo. Me muda de escola. Por quê? Porque eu não quero crescer. Porque eu não quero amadurecer. Eu quero transferir responsabilidades. Como nós vemos isso? Um exemplo básico. Eu tenho jovens aqui que já têm aí famílias, que já são adultos, mas eles exercem um trabalho com os jovens porque tem um ministério, tem um chamado. Cuidam de vidas. Acontece que quando você é adulto, mas você não exerce um papel de liderança aqui, mas você frequenta aqui, significa o quê? Que você procura um lugar para equiparar a sua capacidade de maturidade. Você quer andar com pessoas da sua idade, não biológica, de atitude. É por isso que no culto de sexta, nós temos várias pessoas que chegam de carro no culto, ou seja, se chega de carro, não é mais adolescente. Se chega de moto, não é mais adolescente. E não exerce liderança. Uma coisa é você liderar adolescentes, você cuidar. Você está liderando eles. Você está trazendo eles para a juventude. Você está fazendo eles crescerem. Outra coisa é você vir para ficar junto com as pessoas da mesma idade que você tem. Você consegue se destacar no meio deles. Mas é claro, molecada de 14, 15 anos, você com 22, é claro que você vai se destacar no meio deles. Não é verdade? Então, presta atenção. Qual é a sua conduta? Qual é a sua conduta? Qual que é a sua posição?
E aí eu estou dando um exemplo simples aqui dentro de um culto. Mas e a sua posição lá fora? Num projeto, numa profissão. Né? Falamos que muitas pessoas perderam empregos nessa crise que o Brasil vive. E é verdade. Só que as pessoas que eram indispensáveis para aquela empresa estão empregadas. O que isso significa? Você não era indispensável. Por isso que você não está lá. Por que você não era indispensável? O que faltou? Faltou garra. Faltou ambição no bom sentido, de fazer acontecer. Você tem que vender, pensar em estratégias, em metas. Você tem que apresentar, você tem que convencer. O que faltou para você? Faltou posicionamento. Hoje, eu já fui empresário, e é incrível, né? As pessoas concursadas, elas acabam ficando mal acostumadas. Por quê? Elas saem meio-dia, 11h30, elas já estão indo se preparar para ir embora. Né? Por quê? Eu saio meio-dia, então eu tenho que me arrumar, porque eu tenho que ir embora meio-dia. E aí, pessoas que não são concursadas querem fazer isso também. O expediente é até às 18 horas. Isso significa que até às 18 horas você trabalha. Depois, se você quiser tomar banho, se você quiser fazer chapinha, se você quiser se trocar para você passear, aí o problema é seu. Mas aí as pessoas, elas querem começar a se arrumar às 5 horas. Não, eu vou sair às 6, né? Aí chega às 8, vai chegar para trabalhar 8h15, 8h20. Por quê? Aí se você fosse o patrão, e você tivesse que cortar despesas na sua empresa, você ia cortar de um cara que dava o sangue lá, que chega mais cedo, fica até mais tarde, que faz o que precisa, até o que não precisa ele faz. Ou aquele que chega atrasado, sai mais cedo, faz corpo mole. Direto você tem que ficar lembrando o que ele precisa fazer. Quem que você ia cortar da sua empresa? É claro que é o que dá trabalho. E é por isso que os cristãos hoje dificilmente têm posições de destaque, porque são folgados, são preguiçosos. Hoje é engraçado isso, mas se você conversar com os empresários, isso eu não estou falando da PIB, eu estou falando a nível geral, e você falar com um empresário que tem ainda uma carteira de clientes, ou seja, você faz um serviço e você pode marcar naquela carteira, os que mais devem são evangélicos. Os que mais devem são evangélicos. Por quê? São crianças, não crescem. Não tem responsabilidade, não tem compromisso. Aí, eu pergunto para vocês, adianta pregar sobre avivamento com criancices assim no meio do povo de Deus? Claro que não. Claro que não. Não vai ter. Não vai ter. Pode ter um mover, mas avivamento não. Sabe por quê? Porque você não vai inspirar ninguém. Você vai afastar as pessoas. Se isso é o evangelho, eu não quero para mim. E aí nós começamos a ver agora um relacionamento até básico de amizade. Lembra que nós falamos daquela menininha que Naamã pegou para ser sua serva? Vocês lembram? Uma menininha foi pega para ser escrava. Ela devia ter ali por volta de 15 ou 16 anos. E aí ela escuta Naamã conversando. E começa a falar da podridão que ele tinha, da lepra que ele tinha. O que acontece? Ela fala assim: meu senhor, eu escutei a sua conversa, eu sei de alguém que pode resolver o seu problema. Por que ela sabia de alguém que podia resolver o problema dela? De Naamã. Por quê? Porque ela era uma adolescente de idade, mas era adulta de mentalidade. O que estava em jogo ali não era simplesmente a cura de Naamã, era a liberdade dela e do seu povo. E nós começamos a prestar atenção. Quantas vezes nós temos a oportunidade de, às vezes, chegar no nosso superior, de chegar no nosso líder, de chegar no nosso gerente, de chegar no nosso diretor? Olha, eu sei que as coisas estão difíceis, mas eu sei o que nós podemos fazer para resolver isso. Tenho uma ideia, eu posso ajudar de alguma forma? Do que você ficar lá assim, não estou nem aí, dia 5, o meu vai cair na conta, ele que dá os pulos dele para me pagar. Ele pode até dar 1 ou 2 meses, mas se apertar no terceiro,
corte. Vai para a rua. Ser mais um no meio de milhões de desempregados. Por quê? Porque não fez a diferença. E aí depois, às vezes, está aqui no apelo, oh Deus, me dá um emprego, me ajuda. Mas Deus deu, você não aproveitou. Você não teve maturidade, não cresceu. Não amadureceu. E aí, caminhando para os relacionamentos, Provérbios 6, de 16 a seguinte, diz assim: estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras. Olha só quantas coisas Deus odeia. Mas tem uma coisa que é simples no nosso meio e comum no nosso meio, que Deus abomina. O que Deus abomina? Aquele que provoca discórdia entre irmãos. Em outra versão, aqueles que semeia contenda entre irmãos. E olha só como que Deus nos olha. Ele olha assim, olha, eu odeio olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. Estamos falando de homicídio aqui. Estamos falando de assassinato aqui. Deus odeia isso. Máquina que maquina pensamentos perversos. Pés que correm para fazer o mal. Testemunha falsa que mente. Isso Deus odeia. Mas a 7ª Ele abomina. Aquele que semeia contenda entre os irmãos. O que significa isso? Significa que se a gente for olhar para dentro da igreja do corpo de Cristo, tem várias pessoas que Deus abomina. Tem várias pessoas que ficam de fofoquinha e picuinha, fazendo um inferninho aqui, inferninho lá. E aí, na hora do louvor, e aí na hora do apelo, fica pedindo fogo. Cuidado, porque o fogo que Deus manda em quem Ele abomina, não é o fogo do Espírito Santo. Não é o fogo do Espírito Santo que vem sobre quem Ele abomina. E aí nós começamos a pensar então o quê? Que se nós não crescermos, o Evangelho não se estabelece no nosso meio. O reino de Deus não se estabelece dentro da nossa sociedade. Por quê? Porque é muito criança para coisa séria. Então, eu quero viver um avivamento? Claro que eu quero. Claro que eu quero. Eu quero ver um derramado Espírito fora desse templo aqui, nessa cidade. Claro que eu quero. Só que eu sei que se não crescer, não vai ter. Se não crescer, não tem. Aí você pode mudar para qualquer lugar. Pode mudar de cidade, muda de igreja, muda de denominação, muda as crenças teológicas, você pode mudar tudo. Se não crescer, e o crescimento que eu estou falando aqui, não é aquele crescimento biológico. Atitude, posicionamento, postura. Nós precisamos crescer. Nós precisamos ser adultos. Nós precisamos aprender a nos relacionarmos com os nossos pais. Nós precisamos aprender a nos relacionarmos com os nossos líderes, com os nossos chefes aí no mercado de trabalho, com os nossos diretores, com os nossos professores. Por quê? Se não crescer, não vai chegar a lugar nenhum. Não é só no ministério, é profissionalmente também. Vai sobreviver, não vai ter vida em abundância. Uma coisa é você sobreviver, outra coisa é você ter vida em abundância. Vocês querem sobreviver apenas? Conseguir pagar as continhas básicas, comer alguma coisa ali, e agora sobrou um pouquinho de mês no final do meu salário, é segurar daqui, segurar de lá e esperar o próximo pagamento. É assim a vida de quem não quer ser cabeça, de quem se contenta com a cauda.
É assim. É assim a vida. O que vocês querem para vocês? Pastor, mas isso me agrega alguma coisa? Agrega todas as coisas para você. Porque eu não estou preocupado simplesmente com o seu nível de unção. Eu estou preocupado com a sua capacitação, com o que você está fazendo, com a sua prosperidade, com os seus ganhos, com o seu acúmulo financeiro, com as bênçãos que vão vir sobre a sua vida. Porque nós, quando somos abençoados, nós abençoamos o lugar que nós estamos fixados, que nós estamos plantados. Agora, quando só tem miséria, é o que a gente põe naqueles lugares ali. Aí a pessoa está com dificuldade, ela olha para você, ela fala assim, vixe, coitado, eu nem vou falar nada para ele, porque ele está precisando mais do que eu. Né? Ridículo. Mas enquanto Deus chama o povo dele para ser cabeça, o povo dele se contenta com a cauda. Deus chama o povo para liderar, e o povo quer ser liderado. Gostei muito de uma colocação aqui do pastor Marcelo Almeida. Ele fala que quando tem pressão, você tem que dar uma olhada na sua panela, porque tem alguns alimentos que eles só ficam no ponto com pressão. O que acontece? Às vezes tem pressão no seu emprego, tem pressão no seu trabalho, e ao invés de você ajustar a sua panela para cozinhar o que tem que cozinhar e ficar no ponto, você espana, você abre o bico. E aí você não recebe o que é para você receber. Por quê? Porque não tem maturidade para lidar com a pressão do mercado. Né? Aí o professor ele olha e fala assim, ó, tá vendo isso aqui? Vai cair na prova amanhã. Aí ao invés de você estudar, por quê? De você sair na frente, de você estar sempre um passo à frente, você faz o quê? Nossa, ter prova amanhã, meu Deus. Né? E tem aqueles casos mais extremos ainda, né? Vou inventar uma dor aí, vou pegar um atestado, depois eu trago aí, eu faço a prova outro dia. Né? Misericórdia. Gente, nós precisamos crescer. Nós precisamos amadurecer. Eu não quero o bem de vocês aqui. Ah, eu virei um supervisor de célula, ótimo. Glória a Deus, mas está arrebentado lá fora. O que adianta? O que adianta? O que adianta? Nada. Nada. É bom multiplicar célula? Claro que é. É bom alcançar vidas para Jesus? É. É bom chegar na supervisão? É. Mas a sua vida não é só uma perna, você tem outra perna, então você tem que crescer aqui também, senão você vai ficar manco. Aí daqui a pouquinho, lá fora começa a atrapalhar aqui. Então, nós precisamos crescer. Nós precisamos amadurecer. Roupas, fique bem vestido. Né? Demos aqui o vídeo do Dodô aí na entrevista de emprego de regata e de bermuda. Né? Falei para vocês, né? Eu estava algumas semanas atrás lá na igreja, chegou um rapaz com uma pastinha. Eu falei, o que é isso aí? São meus currículos. Eu falei, que legal. Né? Não, eu estava entregando, aí eu olhei para ele de short. Eu falei, não dá. Né? Vai buscar um emprego de short, não dá. Né, se fosse na praia, no litoral ainda, dava para dar um desconto, mas aqui no interior não dá. Não dá. Então, nós temos que crescer. Né? Crescer, postura. Postura. Né? A gente estava brincando às vezes que, quando nós falamos de doutrina de igreja, né? Cada doutrina acredita em algo, ensina algo. Cada pastor dá um direcionamento, e aí, se você quiser fazer parte dessa denominação, você tem que se submeter a essa doutrina, né? E aí, no caso aqui, nós colocamos, se você tiver uma posição de liderança, ou tiver aqui em cima do púlpito, né? Você tem que estar bem apresentado, né? Cabelo curto, enfim, bem ali responsável, é uma doutrina. Ninguém está falando se é pecado, se vai para o inferno, não, nada disso, doutrina. As regras da denominação, né? E aí você fica não sei o que, isso onde já se viu. Aí tá louco para trabalhar no banco. Chega no banco, ele fala, corta o cabelo e faz a barba. Chega no outro dia de cabelo curto e barba feita. Por quê? Prioridades invertidas.
Ou não, você passa no exército sem querer, mas você é selecionado para fazer o tiro. Tem a barbinha bonita, né? Cabelão. Ó, aqui você vai rapar e vai rapar. E se tiver um pelo, vai pagar flexão. E tem que fazer e ficar quieto. Por quê? Porque lá fora é assim, tem pressão. Lá fora não é do jeito que você quer. E se você não entrar na dança, passa apertado. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu sonho com jovens bem-sucedidos espiritualmente, tenham uma família, tenham uma estrutura financeira, que liderem essa cidade, que ocupem as principais posições, que sejam diretores, sejam empresários, sejam executivos, tenham negócios próprios, sejam autônomos, referências, que vocês sejam quem vai puxar essa cidade para a prosperidade. Se você for sair daqui para outra cidade ou para outro estado, que você tenha as principais posições. Por quê? Porque é isso que o nosso Deus quer. Ele quer que nós não sejamos governados, mas que a gente governe. Mas aí não dá para tomar leite na mamadeira. Aí não dá para ficar fazendo um inferninho na vida dos irmãos. Muda daqui, muda de lá, que nem criança. Né? E criança é assim. Estou com o Cauã lá em casa. Né, tadinho, todo dia corrigido. Por quê? Porque você fala, não faz isso. Ele olha para mim, não faz? Não. Tá bom, passa um tempinho, o que ele está fazendo? O que não pode. Né? E aí acontece o quê? Corrige. Às vezes machuca. Aí chora, aí vem. Não é? Quebra a cara, papai, dodói, dodói. Por quê? Porque fez o que não era para fazer. Então, como eu sei se nós vamos ter uma atitude de adultos ou de crianças? Quando você tem uma prensa, ou quando você toma uma dura, ou quando você é corrigido, quando uma pessoa chega e te alinha, se você é adulto, você vai fazer o quê? Você vai reconhecer e vai melhorar. Se não, vai continuar na mesma vidinha. Ficar rodando ali, ó. Mesma coisa, não vai mudar nada. Papai, dá vintão para eu comer um lanche, né? Aí ó, o papai olha assim, né? Aí o filho já está lá com chave na mão, carta de motorista no bolso, né? Barba. E aí o pai olha, ué, né? Achei que você era criança até esses dias. Já está. É assim, papai, dá dinheiro para pôr gasolina no carro. Mamãe, né? Gostei tanto de um tênis. Eu fui falar com o papai e ele falou que não vai comprar. Mas você não pode me dar um tênis, mamãe? Né? Com barba na cara, velho, né? Menina querendo casar e está lá, mamãe, né? Você não lava a louça do almoço, mamãe? Filha, mas a mãe foi trabalhar, você não ajudou? Ah, mamãe, deixei para você, né? Criancice. Tem que crescer, gente. Tem que crescer. Nós precisamos amadurecer. Amadurecer. Nós nem podemos falar de relacionamento conjugal se está criancinha assim no individual. Não dá para falar. Avivamento, fogo, glória, não dá para falar. Tem que crescer. Tem que amadurecer. Nós temos que entender o contexto dos países, né? Falei para vocês, para encerrar, a equipe de louvor pode subir aqui. Quando eu fui na África, nós enxergamos o mover, nós enxergamos curas, nós enxergamos milagres, nós enxergamos maravilhas, nós enxergamos libertação, mas nós estamos num contexto daquela região que um salário mínimo é $80. Que lá ou você trabalha para o governo, ou você não trabalha. Que ou você vai prestar serviço para o governo, ou você tem que pescar, tem que catar lixos na rua, diferente da nossa realidade aqui. Aqui, nós estamos num contexto que se você não tiver uma posição de referência lá fora, as pessoas não te dão credibilidade. As pessoas não te dão credibilidade. Você chega às vezes até na boa intenção, né? Aí a pessoa vai olhar para você e falar, mas quem que é você? O que você faz?
né? Se fosse na linguagem dos boleiros, ia falar assim: você jogou aonde? Não é verdade, Vodal? Mas se for numa linguagem profissional, aonde você já trabalhou? Aonde você já estudou? É assim que funciona lá fora. Não adianta ficar contando mentirinha aqui em cima, né? Não. Se vocês querem ser cabeças, se vocês querem ser referências, homens de Deus, mulheres de Deus, nós podemos receber um mover aqui, mas nós temos que aplicar lá fora. Nós temos que crescer. Exercício contínuo, constantemente, diariamente. Nós precisamos exercitar. Nós precisamos nos tornar referências. Vocês viram o Deltan aqui? Há 10 anos atrás, olha só, olha a fala dele. Há 10 anos atrás, eu estava com um diploma na mão, sem saber o que eu ia fazer da minha vida. Ele falou aqui, há 10 anos atrás, eu estava com um diploma na mão, sem saber o que eu ia fazer da minha vida. Hoje ele é um procurador responsável pela Operação Lava Jato, a maior operação contra a corrupção do mundo, não é do Brasil, do mundo. Já superou a da Itália. Já superou a da Itália. 38 anos, mas ele falou assim, há 10 anos atrás, 28 anos ele tinha 10 anos atrás, eu estava com um diploma na mão, e eu não sabia o que eu ia fazer da minha vida com esse diploma. O que isso significa para você? Onde você vai estar daqui 10 anos? Onde você vai estar? Onde você vai estar daqui 20 anos? E hoje eu quero orar de uma forma diferente aqui no final. Eu quero saber quantas pessoas têm no coração de serem empresários, de serem médicos, de serem advogados, de serem juízes, de serem procuradores, de serem políticos. Eu quero orar por você. Se você puder sair do seu lugar e vir para cá. Se você reconheceu que talvez há 3, 4 anos atrás você está andando em círculo, você não está saindo do lugar, você está sobrevivendo, você não está vivendo em abundância, mas você quer que o Evangelho se cumpra na sua vida, então você quer ter uma vida e uma vida em abundância. Eu quero orar por você, eu quero abençoar o seu futuro, eu quero abençoar a tua posteridade. Eu acredito muito que o Espírito Santo ele levanta pastores, é verdade. O Espírito Santo ele levanta missionários, é verdade também. Ele levanta profetas, é verdade, mas ele também levanta governadores, como ele levantou José. Ele levanta ministros, como ele levantou Daniel. Ele levanta empresários, mantenedores. Sabe, nós temos que começar a entender que nós temos que comemorar quando alguém passa em um concurso, da mesma maneira que nós comemoramos quando alguém é curado de câncer. Nós temos que comemorar quando uma pessoa ela é promovida no serviço, da mesma maneira que nós comemoramos quando alguém é liberto. Por quê? Sabe por que o reino de Deus não é sustentável muitas vezes? Porque nós nos preocupamos em levantar apenas missionários. Mas aprendi algo essas últimas semanas, que para cada missionário levantado, nós temos que ter um empresário mantendo. Por quê? O empresário mantém, o missionário faz a obra. O missionário sem o mantimento, sem a provisão, ele não pode fazer muita coisa. Da mesma maneira, se o empresário ele só trabalha, ele não cumpre o seu propósito. Então, nós estamos falando de missionários, pastores, profetas, sim, mas nós estamos falando de empresários, de políticos, de procuradores, de trabalhadores, servidores públicos, médicos. Então, levanta sua mão aí no seu lugar e começa a declarar onde você vai estar daqui 10 anos.